Nihao, pessoas que só querem que essas guerras acabem de uma vez e que pare o genocídio do povo palestino. Tudo bem com vocês? E vamos aí para um vídeo de um cara que eu não conheço, falando lá no Inteligência Limitada sobre como que essas relações internacionais, como que os países podem ajudar a resolver esse conflito. Agora, outra coisa que eu acho imprescindível, isso tudo são ideias que eu estou jogando aqui para a gente conversar. Não existe solução, pelo menos a meu ver, sem o envolvimento da comunidade internacional. O que eu quero dizer com isso? Se a comunidade internacional não conferir apoio incondicional a essas negociações de paz que talvez nem venham, elas já não vão funcionar. Então, assim, né? Vamos começar pelo o que é comunidade internacional. Porque a gente sabe que existe o Ocidente branco, né? Que é a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, que normalmente quando eles falam que, olha, a comunidade internacional, o Ocidente condena, normalmente são esses países aí, né? E aí a gente tem o resto do mundo, que é América Latina, África, Ásia, etc. Oriente Médio, né? E o Brasil tentou articular um cessar-fogo, né? Tentou articular uma votação na ONU para parar a guerra por enquanto, né? E levar apoio a Gaza, levar comida, água, etc. Os Estados Unidos foi contra. Não só foi contra, como semana passada anunciou, semana passada não, ontem anunciou mais dinheiro para armar Israel. Então, não é a comunidade internacional, são esses países brancos que têm que parar de apoiar um Estado genocida. A gente ouve muito de autoridade de Israel o seguinte, a solução para o conflito israelo-palestino passa por Israel e pela Palestina. Não. Ela não é de fora para dentro. Não. Passa pela mão dos Estados Unidos, cara. De dentro para fora. O problema é que essas duas hipóteses não são excludentes. Ela tem que ser as duas coisas. As duas. E aí eu acho que o Brasil tem um lugar, depois a gente fala do Brasil, mas eu acho sobretudo que hoje você tem, nesse mundo multipolar que o Oliver bem descreveu, você tem hoje um conjunto de países que têm interlocuções razoavelmente boas com ambos os lados. China. A própria China, que tem, de novo, investimentos em Israel, constrói porto, constrói estrada, tecnologia 5G. A China fazer essas coisas com Israel é sacanagem, né, cara? Rússia. É engraçado porque o Putin, enfim, ele é às vezes uma biruta de aeroporto para algumas coisas, mas as relações dele com Israel se consolidaram de maneira muito, muito visível de 10 anos para cá, não só pela comunidade judaica russa que tem em Israel, Lieberman, né, aquela turma, mas também pelo fato de que o Putin vê em Israel um aliado leal, né, principalmente nesse campo de defesa, de tecnologia e tal. Estados Unidos eu acho que é o mais difícil, na verdade, porque a mediação americana, ela sempre existiu, ela sempre foi o padrão, e ela sempre foi muito indigesta para os palestinos e para os árabes. Claro. Por razões compreensíveis. O que a gente viu, na verdade... Quando vem com cheque, já melhora um pouco. Sim, não, os americanos, eles sabem jogar. Os americanos, como disse o Biden lá nos anos 80, 90, né, quando ele era, acho que senador, se não existisse um Estado de Israel, eles iam criar um Estado de Israel, porque Israel é a base deles no Oriente Médio, para garantir os interesses políticos dele. O Biden falou isso. Então, o interesse dos Estados Unidos é ver circo pegando fogo, porque uma região desorganizada é mais fácil para eles continuar roubando e pilhando. Então, para eles não têm interesse nenhum no que a China está fazendo, que é tentar organizar aquela região, né? A China foi lá e mediou as conversas entre Irã e Arábia Saudita. Os Estados Unidos não querem isso. Eles querem ver aqueles países todos se matando, porque é mais fácil para eles continuar roubando, como eles continuam roubando petróleo na Síria até hoje. Teve aquela tal da shuttle diplomacy, né, que é a diplomacia do Kissinger na época, que ficava indo e voltando de Cairo, para Tel Aviv, para Jerusalém e tal. Mas assim, o problema é que a mediação americana sozinha me parece que já não funciona mais porque esse episódio dessa eles têm cada vez menos poder. Que foi o Biden, aos 80, ele é jovem, anos de idade, 81. 80 anos de idade. Gaga. Às vezes com dificuldade de elaborar uma frase. Não consegue mais, cara. Ele pega um avião, vai para Jerusalém. Ele ia até fazer uma turnê pelos países árabes também, não conseguiu emplacar o que ele queria. Mas assim, a decisão do Biden de fazer isso, à véspera de uma eleição, como o Oliver tinha colocado, mostra que os Estados Unidos têm mais lado do que a gente imaginava. Assim, Nossa, nunca imaginei os Estados Unidos têm lado. Nunca. Mas, de novo, diante desse cenário era muito difícil o Biden também não fazer isso, porque as pressões internas e externas são muito grandes. Israel só faz o que eles fazem. Bombardeia hospital,
E assim, não só esse hospital semana passada, mas outros 10 hospitais e outros sei lá quantos hospitais ao longo dos últimos 20 anos. Mata criança, mata jornalista. Eles têm um histórico de matar jornalista. Eles só fazem isso porque os Estados Unidos garantem. Eles sabem que nada vai acontecer com eles. Nada. Porque eles têm os Estados Unidos, eles têm as costas quentes com os Estados Unidos. Ninguém vai criticar Israel. E mesmo que critique, não vai dar em nada. Mas ele agiu como candidato, Biden. Sim, exato. Não como presidente Mano, Biden. Biden não consegue articular uma frase complexa, mano. O presidente Biden tinha que mandar a Harris, tinha que mandar os secretários, tinha que mandar primeiro. Ele é a última instância. O Blinken já estava lá. Mas sim, mas o Biden não podia gastar o cartucho Claro. numa primeira etapa de e chegar lá e. mais, né? Claro, ele é o último a chegar. Ele é o cachorrinho do Bibi, Netanyahu. E é engraçado Mas isso porque É o contrário, né? O Bibi é que né? O Biden, cachorrinho do Bibi. Quem que manda nos Estados Unidos, quem que manda em Israel? Israel só existe por causa dos Estados Unidos hoje, né? Porque os Estados Unidos falar, não, deixa rolar aí. Uma realidade política interna, porque Sim, se sim, ele não sim, fizer exato, isso, é importante exato. lembrar que é uma situação interessante, porque os comentários do Trump, que provavelmente será o candidato, foram completamente bizarras, até para eleitores republicanos, meio que parabenizando a Hamas, dizendo que eles são muito inteligentes, e dizendo que o Bibi o Netanyahu é estúpido por Deixou ter rolar, né? permitido os ataques Deixou rolar, terroristas. Mas o Trump também é uma espécie de stand-up, né? Assim, isso é apelo, assim, você nunca sabe o que ele vai dizer. E isso realmente faz parte do jogo, e daí diz meio que qualquer coisa. Mas o que eu quero dizer é, o Partido Republicano buscará qualquer frase do Biden minimamente pró-Palestina para dizer esse cara não apoia Israel de forma suficiente. Então ele tem muito pouco espaço de manobra política real para se colocar como um mediador aceito pelos dois lados. Eles não querem, cara. Pô, o Brasil lá tentou, né, passar o negócio na ONU para parar isso aí, os Estados Unidos foi contra, cara. E estão querendo botar a conta na embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Ela é só uma funcionária, mano. Ela só tá no sistema. Gosto dessa ideia. Eu acho que China, Rússia, Estados Unidos, não, e aquele mundão Catar, de países árabes claro, muçulmanos que cada vez mais tem envolvimento com a região, e envolvimento de natureza diferente. Porque eu me lembro quando o rei Faisal, da Arábia Saudita, ofereceu um plano, 2002. Oslo tinha acabado de oficialmente acabar. A segunda intifada estava... Pô, esse vídeo era a respeito, no começo ali, né, do interesse da China. A China se posicionou a respeito dos dois estados, é o que a China faz desde sempre. Soluções diplomáticas. Sentar e conversar e parar a morte, né, principalmente morte de criança. Semana passada, o ministro das Relações Exteriores da China, o Wang Yi, ele falou que a Israel já passou do ponto de autodefesa. O que a Israel está fazendo hoje já é muito pior do que isso. Então, é isso que a China defende. Para, senta e conversa. Tinha começado e estava assim, super devastador. Israel não vai parar. Homem-bomba explodindo vai matar ônibus, tudo quanto é palestino. E tal. Época que eu estava na faculdade, acho que você também, mais ou menos. Que aquela época foi uma época que, pra gente, como estudante, era uma coisa meio doida, porque a gente, no caso, imagina, eu estudando aqui no Brasil, fazendo faculdade de graduação em Relações Internacionais, 2 milhões de problemas para se preocupar. Praticamente todas as aulas era terrorismo, porque era um momento histórico, era pós 11 de setembro e segunda intifada em Israel. Naquele momento, os árabes ofereceram um plano. E eu não vou entrar nos detalhes do plano. Mas foi o único plano multinacional, quer dizer, oferecido por vários países, que foi a Liga Árabe inteira, de 22 membros, que ofereceu. Foi o único plano que os próprios Estados Unidos chegaram a considerar durante algum momento. Tanto que ele foi renovado em 2007, depois pararam de discuti-lo, porque mudou o cenário interno em Israel também. O Bibi chegou e a coisa meio que desandou. Fascistão, né? Houve pequenos ensaios, por exemplo, do quarteto, que era Estados Unidos, Rússia, ONU e União Europeia. Teve um plano que foi oferecido assim, de maneira meio improvisada pela Itália, Espanha e França, se não me engano. Foi o Aznar, eu acho que ofereceu a época um plano. Mas assim, o grande plano de paz, com parâmetros minimamente coerentes e aceitáveis para ambos os lados, foi oferecido pelos árabes, apresentado pela Arábia Saudita em 2002 e 2007. Num momento em que ninguém do mundo árabe, exceto Jordânia e Egito, tinham relação com Israel.
num momento em que o mundo unipolar dependia para tudo da chancela norte-americana para qualquer coisa andar. E hoje o mundo é outro, hoje o mundo é diferente, porque hoje você tem pressões vindas da China e o Avi falou muito bem, a questão econômica chinesa ela é tão relevante que para a China, qualquer conflito, até a Ucrânia, não interessa para a China no Médio Claro, Oriente. Ela não interessa pra soltou, ninguém, cara. eu não vi Não interessa pra ninguém, cara. os meios de comunicação falando daquilo que a China soltou como comunicado oficial desse conflito. Ela colocou claramente, falando que o terror não cabe, etc, etc, e falou que tem que se fazer de tudo para acalmar a região. Normal. Isso é a última frase do comunicado oficial da China. Qual o interesse da China? Volto a dizer, econômica, através da economia, eles, através de soluções econômicas, eles querem dominar as regiões, como eles fazem até aqui. É um salto lógico muito grande, né? Eu não faço ideia de quem é esse cara, mas é um salto lógico muito grande dizer que o interesse da China é dominar a região, né? Nenhuma guerra traz benefício nenhum, cara. A não ser para as empresas armamentistas dos Estados Unidos, porque não traz benefício nenhum para ninguém. Porque guerra afeta cadeias de suprimento, afeta economias, e aí as pessoas param de comprar e param de produzir na China. Então ninguém, sabe, não tem interesse nenhum com guerra. E morre muita gente, né? Esse é o principal, morre muita gente. Então a China, principalmente internamente, a gente vê isso de prezar pela harmonia de todo mundo. E é o que eles sempre fazem. Aí pega esse cara, olha essa postura da China e fala, a China está fazendo isso porque quer dominar o Oriente Médio. Baseado no quê, cara? É só um comunicado falando, tem que sentar, resolução de forma diplomática, vamos parar de matar a gente. É sempre umas análises muito dentro do tom, muito correspondente com a realidade chinesa, né? Eu não faço ideia de quem é esse cara. Eu só conheço o Oliver ali, né? Então não sei quem é.